Muito bem, já estamos de volta aqui com o nosso Santa Catarina no ar especial de Natal e a gente agora está recebendo aqui no nosso estúdio um convidado muito especial porque ele está à frente de grandes projetos, grandes iniciativas, na verdade, que atendem crianças e jovens na Grande Florianópolis. Ele já está aqui com a gente, é o Padre Wilson Gro. Tudo bem, Padre? Como é que você está? Obrigado por ter vindo aqui, né? Por estar com a gente aqui no Santa Catarina. Aliás, num dia tão especial, que é o dia de Natal, né? Tem muita gente que procura um pouco dessa data, né, especial, véspera de Natal, principalmente no fim de semana anterior, para fazer algum tipo de ação social, né? Mas, na verdade, não deveria ser só isso, né? Na sua opinião, o que você acha? Bem, primeiro eu queria assim desejar a todos um santo e um Natal de ternura e um Natal na integração daquilo que diz o Papa Francisco, que tudo está integrado, a relação com a casa comum, a relação com as pessoas. E o Papa diz que o grande grito das crianças, dos jovens e dos adolescentes é o grito de Deus na humanidade. Então, Alexandre, pensar de que construir um caminho ao longo do ano na defesa do direito da criança, do adolescente, do jovem e devolver a cultura da infância, a cultura da juventude num país em que no ano passado 60 mil jovens foram assassinados, pensar de que o exercício da compreensão do Natal é todos os dias. E todos os dias que tu defende o direito, que tu gera oportunidade. Porque ações isoladas, elas podem cair muito numa visão do assistencialismo. Não que eu seja contra, mas também não sou a favor de que a gente faça só no fim do ano ações. E durante o ano a gente não entra dentro deste grande movimento da desigualdade social. Eu acho que o Natal é tu te compreender dentro desse movimento o ano inteiro e, a partir daí, gerar perspectivas, saídas, possibilidades, oportunidades de construir essa cultura do exercício da cidadania. Que é tão importante, né? Que é tão fundamental, porque o exercício da cultura da cidadania está ligado ao bem comum. E o bem comum está ligado à produção da riqueza de todos. E a devolução dessa riqueza de todos são as políticas públicas, são os equipamentos coletivos, é o público. Eu acho que recuperar essa compreensão da casa comum, do público, da mesa, né? Natal também traz muito essa questão do agregamento familiar da mesa. E eu penso que no Natal, quantas famílias mundialmente no planeta Terra estão migrando, rompendo fronteiras em busca da vida. Na verdade, esse movimento natalino, se a gente olha para Jesus, Maria e José, Jesus nasce numa estrebaria. E ele continua hoje nascendo, sem dúvida, nas manjedouras, debaixo das pontes, em tantos espaços, em tantas mães lutando pela vida dos seus filhos, para gerar apenas uma oportunidade. Então, compreender de que um Deus que se faz tão presente e que necessita da nossa colaboração. Eu, nesse Natal, trabalhei uma série de verbos no sentido assim de começar com o verbo caminhar. Certo. E a partir do verbo caminhar, ser caminhante, fazer caminho. O segundo verbo foi de trabalhar a dimensão de deixar ser despertado por esse processo, desse fogo amoroso de um Deus que ama tanto o ser humano, que o desperta no seu coração. Um outro verbo foi vigilante. Sim. O outro verbo foi a cultura do encontro e o encontrar-se. E domingo agora trabalhei o verbo colaborar, de que a obra do Criador necessita da criatura e de que o reino de Deus se concretiza se a gente sai da arquibancada, sai de estar estarrado na poltrona e entra no jogo de um processo e joga nas relações trinitárias a construção deste humano para ser divino. Agora, até é importante a presença aqui do Padre Wilson Gro, porque o senhor tem uma série de projetos sociais, né, envolvendo crianças, adolescentes, jovens de uma maneira geral, né? Gostaria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho do trabalho que é feito, até porque são trabalhos que são premiados, né? Não só nacionalmente, como internacionalmente também. Nós, na verdade, ao longo desses 40 e tantos anos que estamos nas periferias da Grande Florianópolis e optamos por esse caminho, por uma questão também de uma frase bíblica de Jesus, que é aquela frase que tudo que fizerdes ao menor dos meus irmãos, a minha eu farei, que é a minha frase profunda ou a minha encarnação, né, que é Mateus 25, 31, que fala, tive fome, deste comer, sede, me deste beber,
peregrino me acolheste, nu e me vestistes, é o texto do Evangelho que me ilumina a compreender a importância de gerar as possibilidades e as oportunidades. Então, ao longo desse tempo, a gente gerou um trabalho que começa de 4 anos e vai até 24 anos. Então, um menino que entra conosco com 6 anos de idade, ele vislumbra a universidade. Ele vislumbra a inserção ao mercado de trabalho. E são projetos em redes e redes de projeto que articulam 8 organizações não governamentais, que a gente chama Rede VG. E que praticamente, e ainda temos um projeto na África, que atende na África também mais 1.400 e poucos jovens e adolescentes, em Guiné-Bissau, em Pada. E foi esse que recentemente ganhou um prêmio, né, internacional. Esse ganhou um prêmio internacional do ponto de vista da produção, em termos do marketing do projeto, não no senso do marketing pelo marketing, mas dos cartões, da forma como a gente trabalha, a relação com o projeto. De como chegou nas pessoas também. De como chegou nas pessoas. Então, o Instituto hoje, ele trabalha com essa dimensão de ser uma presença de assessoria na área jurídica, na área administrativa, na área pedagógica e na área de captação de recursos, porque aqui na Grande Florianópolis praticamente a gente trabalhou com 6.000. Nós tivemos em torno de 100 jovens que fizeram vestibular nesse final. Então, a gente poderia dizer diretamente 6.000 todos os dias, do ponto de vista de almoço, café e janta e formação na área da educação, porque a educação, ensinar a pensar, produzir o conhecimento e construir perspectiva é um caminho. E para o ano que vem nós queremos construir os centros tecnológicos, que vamos começar também trabalhando com as empresas que estão chegando aqui, que já estão instaladas, que são as empresas de tecnologia. Porque assim, ou a gente pensa a Grande Florianópolis, com todos os setores, e busca criar as pontes e as parcerias, ou não tem sentido produzir um desenvolvimento, produzir riqueza e não descentralizar essa riqueza no sentido de gerar oportunidade para este grande capital social que é a criança, que é o jovem, que é o adolescente e que pode ser absorvido nesses processos. Então, esses centros vão trabalhar o que nós chamamos de economia criativa. Como é que tu liga tecnologia, como é que tu liga isso com gastronomia, como é que tu liga isso com arte, com música, com beleza, ou seja, como é que tu entende essa juventude hoje, tu gera para essa juventude, junto com eles, a capacidade criativa que eles têm, né? E esse trabalho começou até com o FIATS, porque os nossos meninos dessa escola aqui de baixo, eles fizeram um lindo projeto, são do 6º ano, de dessalinização da água do mar aqui em Florianópolis, pegando todas as dimensões química, física, robótica e ganharam um prêmio a nível em 2º lugar, a nível nacional, um prêmio na área da robótica. E isso motivou o FIATS, né, o Sapiens Park, a olhar para essa realidade e dizer, aqui há um foco, aqui há um potencial. Então eu digo sempre de que a juventude brasileira não é um problema. A juventude brasileira é solução. A criançada desse Brasil é solução. Falta mais atenção, né? Falta, eu acho que é exatamente a necessidade de romper com a indiferença, né? E entrar nessa questão desse fosso da desigualdade social e olhar não com olhos de danos, mas olhar o potencial que tem aí dentro e gerar as oportunidades, gerar as perspectivas, né? Que hoje não é só ensinar a pescar, é ensinar a pescar, mas também é ensinar a entrar no jogo para redistribuir esse grande bolo que a gente sempre fala do bolo, não? Agora, como pensar isso nessa casa comum que é o planeta Terra, integrando a justiça social, integrando também com a justiça ecológica, que é o discurso do Papa Francisco na Laudato Si, não? Agora, como é que o senhor sente, para a gente encerrar até, como uma missão de vida, que o senhor tem essa missão, né, de levar toda essa atenção que muitas vezes os nossos governantes não dão para crianças e adolescentes? Como é que o senhor sente tendo esse trabalho fantástico com milhares de crianças e adolescentes aqui na Grande Florianópolis, hein? Olha, terminou esse ano, né? E eu acho que quando a gente termina um ano sem dívida e paga todo mundo, e paga todas as contas, e para começar o novo ano de novo numa perspectiva esperançosa de abrir esse caminho. E eu passei em todos os projetos, falando com os educadores, falando com as crianças, falando com as famílias e fazendo as formaturas. Então a gente sente assim de que a gratidão,
Eu acho que eu termino um ano dizendo o quanto eu me sinto grato. E queria pegar apenas uma experiência bem pequenininha. Eu estava correndo porque eu trabalho com os moradores de rua. Sim, sim. Nós estamos lançando um grande projeto que lançamos agora na segunda-feira. Eu queria aproveitar a oportunidade para chamar a sociedade florianopolitana a integrar esse projeto, que é uma perspectiva de um centro de cultura social que nós queremos abrir, que não é tirar o trabalho da prefeitura, mas é integrar, mas criar uma possibilidade de perspectiva para o morador de rua, com início, meio e fim. Um espaço que eles pudessem vir, espaços que pudessem ter criativamente inserção ao mercado de trabalho, perspectiva de arte, de cultura, de saída, de trabalhar essa relação com a cidade e os moradores de rua na linha da convivência. Acho que quando a gente aprende a conviver com os moradores e aprende a trabalhar essa relação, e correndo na cidade essa semana, um morador me pegou pelo braço, e era um jovem, e ele disse assim: por causa do trabalho de vocês e da minha, o vínculo afetivo com vocês, eu saí da rua, eu estou agora trabalhando, pagando meu aluguel e terminei meu primeiro ano de administração. Eu queria te dizer isso. Que dádiva, hein? E eu acho que isto é gratuidade, porque gratuidade é graça. E graça é colocar a vida a serviço, é disponibilizar esse dom que Deus nos deu a serviço dessa casa comum. E a beleza, eu penso que a felicidade não está no acúmulo, a felicidade não está na riqueza. A riqueza tem de ser mediação, né? E mediação para o nosso ser. E o nosso ser é feliz e gratuito quando a gente integra esse grande trabalho coletivo, né? E trabalha para o coletivo, porque a alegria da felicidade é sair de si, é ir ao encontro do outro, é fazer isso amorosamente 24 horas sobre 24 horas e atender bem a cada um nesse sentido, sem estresse, sem cansaço, mas viver a gratuidade com leveza. Nós vivemos nos contextos, não? Do dia a dia, com todas essas dimensões tão contrastantes que a gente se encontra e tão paradoxal nessa dimensão, mas o olho, que penso que aqui está a relação do olho de Deus com o ser humano e o olho do ser humano com Deus, numa colaboração realmente de ajudar a construir esse planeta, concriar com este planeta. Eu acho que passar pela Terra e doar a sua vida numa perspectiva de uma cultura da solidariedade, de uma cultura de justiça social, de uma cultura ética, de ajudar a construir esses processos e chegar ao final do ano. Talvez o corpo da gente está um pouco cansado, mas eu diria, a alma, a tenda do coração, ela se alargou, porque aí tu vê tantos meninos e meninas que passaram por aí, jovens e adolescentes. Então, eu penso que a beleza é tu quando anda pela rua e as pessoas te sentirem, a gente poder conversar. E aqui eu acho que é importante, eu diria assim, como para finalizar, eu penso que a nossa juventude, por causa dos meios de comunicação que são tão importantes e impactam tanto na vida do ser humano, mas, por exemplo, eu posso estar num Natal coligado, plugado com milhões de pessoas, né, ou com milhares de pessoas, ou 100 pessoas, mas eu posso ser uma pessoa extremamente solitária só. Exato. Porque os meios de comunicação, a gente tende a recuperar a cultura do encontro. A cultura do encontro é o olho no olho, a cultura do encontro é o abraço. A cultura do encontro é o afeto, a cultura do encontro é a relação amorosa com o outro. E eu digo isso, os meios de comunicação não fazem. E talvez recuperar essa questão no Natal é recuperar a juventude, porque a preocupação minha com a juventude também é muito grande do ponto de vista do suicídio. Claro. E aí recuperar isso é fundamental. Sem dúvida. E a gente quer agradecer mais uma vez aqui, então, a presença do Padre Wilson Groh. Padre, muito obrigado mesmo. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. E volte mais Natal vezes. E quero agradecer também para agradecer o termo de cooperação técnica que a gente fez com a RIC. Verdade. Que vai ser muito importante para a gente divulgar todas as ações do Instituto aqui. Com o Marcelo e com a sua família.